Bom dia, querido irmão, querida irmã. Que alegria poder estar contigo nesta manhã tão especial que o Senhor preparou para nós. Hoje quero te convidar para algo que vai revolucionar completamente o teu dia. Colocar Deus em primeiro lugar desde o primeiro momento em que abres os teus olhos. Sabe, há algo de extraordinariamente poderoso quando decidimos começar o dia buscando a direção divina antes de qualquer outra coisa. Antes de pegar o telemóvel, antes de pensar nas tarefas, antes de deixar as preocupações invadirem a mente. Quando colocamos Deus primeiro, estamos a dizer: Senhor, sem ti nada posso fazer, mas contigo tudo é possível. Esta oração da manhã que vamos fazer juntos tem o poder de alinhar o teu coração com os propósitos eternos de Deus. Se hoje acordaste sem saber que caminho tomar, se há decisões importantes à tua frente, se precisas de clareza e sabedoria, então esta palavra é para ti. Escreve nos comentários Deus em primeiro lugar e une-te a esta família de fé que escolhe buscar o Senhor antes de tudo. Fica comigo até ao final, porque vais experimentar como a presença de Deus traz direção, paz e propósito para cada área da tua vida neste novo amanhecer. Colocar Deus em primeiro lugar não é apenas uma bela frase de efeito, é um princípio bíblico que transforma vidas. Em Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus nos ensina: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Repara na ordem: primeiro o reino, depois tudo o mais. Quando invertemos esta ordem, quando colocamos as nossas necessidades, os nossos desejos, os nossos planos em primeiro lugar, vivemos em constante ansiedade. Mas quando buscamos a Deus primeiro, Ele assume a responsabilidade de cuidar de tudo o que precisamos. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 declara: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Que promessa maravilhosa! Quando reconhecemos Deus em tudo, quando o consultamos antes de decidir, Ele mesmo se compromete a dirigir os nossos passos. Não precisamos caminhar às cegas, nem temer errar o caminho quando temos um Deus que nos guia. Vamos orar. Pai amado, Deus eterno e todo-poderoso, nós vimos até a Tua presença nesta manhã para Te colocar em primeiro lugar. Antes de qualquer coisa, antes de qualquer pessoa, antes de qualquer plano, nós Te buscamos, Senhor. Reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer, que sem a Tua direção caminhamos em trevas, que sem a Tua sabedoria tomamos decisões equivocadas. Por isso, aqui estamos, rendidos diante do Teu trono, pedindo que sejas Tu o Senhor absoluto deste dia. Que cada pensamento, cada palavra, cada ação esteja submissa à Tua vontade perfeita. Senhor, sabemos que Tu tens planos maravilhosos para cada um de nós. Planos de paz e não de mal, para nos dar esperança e um futuro. Ajuda-nos a confiar nesses planos mesmo quando não compreendemos o caminho. Que a nossa fé não se baseie no que vemos, mas sim na Tua fidelidade que nunca falha. Pai, pedimos a Tua direção para cada decisão que precisaremos tomar hoje. Há pessoas aqui que enfrentam escolhas difíceis no trabalho, na família, nos estudos, nos relacionamentos. Derrama sobre nós o espírito de sabedoria e revelação. Que possamos discernir claramente qual é a Tua vontade. Fecha as portas que precisam estar fechadas, mesmo que pareçam atraentes aos nossos olhos. Abre as portas que precisam estar abertas, mesmo que pareçam impossíveis. Senhor, livra-nos de seguir os nossos próprios caminhos, quando eles não estão alinhados com os Teus propósitos. Dá-nos humildade para reconhecer que a Tua sabedoria é infinitamente superior à nossa. Que não sejamos teimosos querendo fazer a nossa própria vontade,
mas dóceis ao teu Espírito Santo, que nos guia em toda a verdade. Ensina-nos a esperar no teu tempo, a não nos precipitarmos, a não tomarmos decisões movidos pela ansiedade ou pelo medo. Senhor, colocamos em tuas mãos as nossas famílias neste dia. Que tu sejas o centro dos nossos lares. Que cada membro da nossa família possa experimentar o teu amor, a tua proteção, a tua provisão. Abençoa os nossos filhos com sabedoria, guarda-os de todo o mal, cerca-os com anjos poderosos, que cresçam no teu temor e no teu conhecimento, fortalece os casamentos, restaura os relacionamentos feridos, traz cura onde há mágoa. Senhor, que as nossas casas sejam lugares onde o teu nome é exaltado, onde a tua palavra é honrada, onde o teu amor é manifesto. Livra as nossas famílias de divisões, de contendas, de falta de perdão. Ensina-nos a amar como tu amas, a perdoar como tu perdoas, a servir como tu serves. Que sejamos instrumentos da tua paz dentro dos nossos próprios lares. Pai, colocamos também o nosso trabalho e as nossas atividades nas tuas mãos. Que possamos trabalhar como se estivéssemos a trabalhar para ti e não para os homens. Dá-nos excelência em tudo o que fazemos, não para a nossa própria glória, mas para que o teu nome seja glorificado. Abençoa o trabalho das nossas mãos, multiplica os nossos esforços, prospera os nossos empreendimentos. Onde há desemprego, abre portas de oportunidade. Onde há injustiça no ambiente de trabalho, traz justiça. Onde há conflitos com colegas ou superiores, traz paz e entendimento. Senhor, que sejamos luz no nosso local de trabalho, que o nosso testemunho possa atrair outros a ti. Dá-nos sabedoria para lidarmos com situações difíceis, paciência para suportarmos as pressões e força para não desistirmos quando tudo parecer difícil. Senhor, colocamos a nossa saúde nas tuas mãos poderosas. Tu és o Deus que sara, o Deus que restaura, o Deus que renova as nossas forças. Toca cada corpo que está enfermo, cada pessoa que sofre com doenças, cada um que enfrenta dores. Que o teu poder curador flua sobre nós neste momento. Restaura a saúde física, emocional, mental e espiritual. Há pessoas aqui com diagnósticos difíceis, com tratamentos longos pela frente, com batalhas contra enfermidades. Senhor, intervém de forma sobrenatural. Que os médicos sejam instrumentos nas tuas mãos, que os tratamentos sejam eficazes, que os medicamentos façam o efeito necessário. Mas acima de tudo, confiamos no teu poder que está acima de qualquer diagnóstico médico. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que fizeste no passado, podes fazer hoje. Pai, colocamos as nossas finanças sob o teu senhorio. Reconhecemos que tudo o que temos vem de ti. Tu és o dono do ouro e da prata. Tu és o nosso provedor fiel. Ensina-nos a administrar com sabedoria os recursos que nos confias. Onde há dívidas, dá estratégias para quitá-las. Onde há falta, multiplica o pouco que temos, como fizeste com os pães e os peixes. Onde há desperdício, traz disciplina e ordem. Senhor, ajuda-nos a sermos fiéis nos dízimos e nas ofertas, reconhecendo que tu mereces as primícias de tudo. Quebra toda a mentalidade de escassez, toda a crença limitante sobre dinheiro. Que possamos prosperar, não para acumular, mas para ser bênção. Abre portas de provisão inesperadas, traz oportunidades que nem imaginamos. Que nunca nos falte o necessário, porque confiamos em Ti como nosso provedor. Senhor, colocamos os nossos sonhos e projetos nas Tuas mãos. Tu colocaste no nosso coração desejos e aspirações. Ajuda-nos a discernir quais vêm de Ti e quais são apenas ambições humanas. Realiza em nós aquilo que é da Tua vontade. Dá-nos coragem para perseguir os sonhos que Tu plantaste, sabedoria para planejar,
persistência para não desistir e paciência para esperar o teu tempo. Senhor, há pessoas aqui com sonhos adormecidos, com projetos parados, com visões que parecem impossíveis. Sopra novo fôlego sobre esses sonhos. Ressuscita aquilo que parecia morto. Mostra-nos o próximo passo a dar. Conecta-nos com as pessoas certas, abre as portas necessárias, provê os recursos que faltam, que possamos ver a manifestação das promessas que nos fizeste. Pai, colocamos os nossos relacionamentos nas tuas mãos. Tu nos criaste para vivermos em comunhão uns com os outros. Ajuda-nos a cultivar relacionamentos saudáveis, edificantes, que nos aproximam de ti. Onde há amizades quebradas, traz restauração. Onde há mágoas não resolvidas, traz cura e perdão. Onde há solidão, envia pessoas verdadeiras para caminhar conosco. Senhor, guarda-nos de relacionamentos tóxicos que nos afastam de ti. Dá-nos discernimento para reconhecer quem tu colocas no nosso caminho e quem precisamos deixar partir. Ensina-nos a amar verdadeiramente, não com palavras apenas, mas com ações e em verdade. Que sejamos amigos fiéis, irmãos dedicados, vizinhos solidários, que os nossos relacionamentos reflitam o teu amor ao mundo. Senhor, colocamos a nossa mente e os nossos pensamentos sob o teu controle. A batalha começa na mente, e o inimigo tenta plantar pensamentos de derrota, medo, ansiedade, desânimo. Mas nós tomamos autoridade, em nome de Jesus, sobre toda fortaleza mental. Derrubamos toda imaginação que se levanta contra o conhecimento de Deus. Levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Enche a nossa mente com a tua verdade, com a tua palavra, com pensamentos que edificam. Onde há ansiedade, traz paz. Onde há depressão, traz alegria. Onde há confusão mental, traz clareza. Senhor, ajuda-nos a meditar na tua palavra dia e noite. Que ela seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que possamos pensar no que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável e de boa fama. Pai, colocamos as nossas emoções nas tuas mãos. Tu nos criaste com a capacidade de sentir, mas muitas vezes as nossas emoções nos dominam em vez de nós as dominarmos. Ajuda-nos a processar as nossas emoções de forma saudável. Onde há mágoa, traz cura. Onde há raiva, traz mansidão. Onde há tristeza profunda, traz consolo. Onde há medo paralisante, traz coragem. Senhor, tu estás perto dos que têm o coração quebrantado e salvas os de espírito abatido. Hoje tocas cada coração ferido, cada alma machucada, cada espírito oprimido. Derrama o óleo da alegria sobre nós. Veste-nos com vestes de louvor em lugar do espírito angustiado. Que possamos experimentar a plenitude da tua alegria, que é a nossa força. Ensina-nos a não sermos governados pelas emoções, mas pelo teu espírito. Senhor, colocamos os nossos medos e ansiedades aos teus pés. Tu disseste que não nos deste espírito de medo, mas de poder, amor e moderação. Quebramos agora todo espírito de medo que tenta nos paralisar. Medo do futuro, medo de falhar, medo de ser rejeitado, medo de não ser suficiente, medo de perder pessoas ou coisas. Declaramos que o teu perfeito amor lança fora todo o medo. Enchemos o nosso coração com a tua presença e não há espaço para o medo habitar. Quanto à ansiedade, tu nos ensinas a não nos preocuparmos com o amanhã, pois cada dia tem a sua própria dificuldade. Ajuda-nos a viver um dia de cada vez, confiando que tu cuidas de nós. Que possamos lançar sobre ti toda a nossa ansiedade, porque tu tens cuidado de nós. Dá-nos a paz que excede todo o entendimento. Pai, colocamos os nossos filhos e as gerações futuras nas tuas mãos. Tu nos confiaste a responsabilidade de criá-los no caminho em que devem andar. Dá-nos sabedoria para educá-los segundo os teus princípios.
que possamos ser exemplos vivos da tua graça. Protege os nossos filhos de toda influência maligna neste mundo. Guarda-os nas redes sociais, na escola, nos ambientes que frequentam. Levanta uma cerca de proteção ao redor deles, que cresçam fortes na fé, firmes no caráter, cheios do teu espírito. Senhor, suscita nesta geração jovens que te busquem de todo o coração, que não se conformem com este mundo, que sejam sal e luz. Usa-os poderosamente para o teu reino, que possamos deixar um legado de fé para as gerações que virão. Senhor, colocamos a nossa igreja e a comunidade de fé nas tuas mãos. Fortalece o corpo de Cristo ao redor do mundo. Onde há divisões, traz unidade. Onde há frieza espiritual, acende o fogo do teu espírito. Onde há falsas doutrinas, traz a verdade da tua palavra. Levanta líderes segundo o teu coração, pastores que apacentem o rebanho com amor e dedicação. Dá sabedoria aos que nos lideram, proteção aos que nos ensinam, unção aos que pregam a tua palavra. Senhor, que a igreja seja verdadeiramente a luz do mundo e o sal da terra. Que não nos acomodemos dentro de quatro paredes, mas que saiamos para alcançar os perdidos. Derrama um espírito de avivamento sobre nós, que possamos ver multidões vindo aos teus pés. Pai, colocamos a nossa nação e as autoridades nas tuas mãos. Tu estabeleces reis e os removes. Tu ergues uns e abaixas outros. Pedimos sabedoria para os nossos governantes, que tomem decisões justas e que promovam o bem comum. Onde há corrupção, traz justiça. Onde há opressão, traz liberdade. Onde há injustiça social, traz equidade. Senhor, protege o nosso país de crises econômicas, de conflitos, de violência. Traz paz às nossas ruas, segurança às nossas casas, prosperidade à nossa terra. Levanta homens e mulheres de bem para posições de autoridade. Pessoas que te temem e honram os teus princípios. Que possamos viver em paz e sossego, em toda piedade e honestidade. Abençoa a nossa nação com o teu favor. Senhor, colocamos aqueles que estão afastados de ti nas tuas mãos. Há familiares, amigos, colegas que ainda não te conhecem ou que se desviaram do caminho. Toca o coração deles neste dia. Quebra toda dureza, toda resistência, toda incredulidade. Envia obreiros ao caminho deles, pessoas que possam testemunhar do teu amor, que possam ter encontros sobrenaturais contigo. Manifesta-te de forma inegável nas suas vidas. Senhor, não permitas que nenhum dos nossos amados se perca. Traz de volta os filhos pródigos, restaura os desviados, salva os perdidos. Usa-nos como instrumentos para alcançá-los. Dá-nos palavras certas no tempo certo, ações que demonstrem o teu amor, paciência para não desistir de orar por eles. Pai, colocamos aqueles que sofrem perseguição por causa da fé nas tuas mãos. Ao redor do mundo, há irmãos e irmãs sendo presos, torturados, mortos por causa do nome de Jesus. Fortalece-os com poder no homem interior. Dá-lhes coragem para permanecerem firmes mesmo diante da morte. Consola as famílias que perderam entes queridos por causa da fé. Senhor, intervém em favor dos perseguidos. Confunde os planos dos inimigos do Evangelho. Abre portas onde há restrição à pregação da palavra. Protege os missionários que levam o teu nome a lugares hostis. Que o sangue dos mártires continue sendo semente para o crescimento da igreja. Que onde há perseguição, a igreja cresça ainda mais forte. Não permitamos que esqueçamos dos nossos irmãos que sofrem. Senhor, colocamos os necessitados e vulneráveis nas tuas mãos. Os órfãos, as viúvas, os refugiados, os sem-teto, os que passam fome, os que não têm acesso a cuidados básicos. Tu tens um coração especial pelos mais frágeis da sociedade. Usa-nos como tuas mãos, estendidas para socorrê-los. Dá-nos sensibilidade para enxergar as necessidades ao nosso redor e generosidade para supri-las.
Senhor, levanta organizações, ministérios, pessoas que se dediquem a cuidar dos necessitados. Multiplica os recursos para que ninguém fique sem o básico. Traz justiça aos oprimidos. Defende a causa dos fracos. Levanta os caídos. Que a igreja seja conhecida não apenas pelas suas doutrinas, mas também pelo seu amor prático aos necessitados. Pai, colocamos este dia inteiro nas tuas mãos, desde já. Cada hora, cada minuto, cada segundo pertence a ti. Vai à nossa frente preparando o caminho, remove os obstáculos, aplaina os caminhos tortuosos, endireita as veredas, que possamos caminhar em vitória desde o início até o fim deste dia. Onde houver batalhas, dá-nos estratégias para vencer. Onde houver tentações, dá-nos força para resistir. Onde houver oportunidades de testemunhar, dá-nos ousadia para falar. Senhor, que ao final deste dia possamos olhar para trás e ver as tuas digitais em cada momento. Que possamos deitar em paz, sabendo que cumprimos o teu propósito. Que este seja um dia marcado pela tua glória, pela tua presença, pelo teu poder manifesto. Tudo colocamos nas tuas mãos, Senhor. Pai, pedimos agora que nos ensines a ouvir a tua voz com clareza. Em meio a tantas vozes que clamam pela nossa atenção, queremos distinguir a tua voz acima de todas. Tu disseste que as tuas ovelhas conhecem a tua voz e não seguem a voz de estranhos. Aguça os nossos ouvidos espirituais. Fala conosco através da tua palavra, através de circunstâncias, através de pessoas, através do teu Espírito que habita em nós. Senhor, dá-nos sensibilidade para perceber quando tu estás falando. Que não sejamos duros de ouvidos, nem resistentes à tua direção. Quando tu disseres, vai, que vamos sem questionar. Quando tu disseres, espera, que esperemos com paciência. Quando tu disseres, para, que paremos imediatamente. Que a nossa obediência seja rápida e completa. Livra-nos de seguir impressões carnais, achando que é a tua voz. Senhor, pedimos que nos guardes de todo o laço do inimigo neste dia. O diabo anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar, mas resistimos a ele firmes na fé. Declaramos que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Toda língua que se levantar contra nós em juízo será condenada. Quebramos toda maldição, todo feitiço, toda obra de trevas direcionada contra as nossas vidas. Cancelamos todo plano maligno do inimigo. Senhor, coloca uma parede de fogo ao nosso redor. Que os teus anjos acampem ao redor de nós e nos livrem. Cobre-nos com o sangue precioso de Jesus. Que estejamos vestidos com toda a armadura de Deus, preparados para resistir no dia mau. Que o escudo da fé apague todos os dardos inflamados do maligno. Pai, pedimos que nos uses como instrumentos da tua paz hoje. Onde houver ódio, que levemos amor. Onde houver ofensa, que levemos perdão. Onde houver discórdia, que levemos união. Onde houver dúvida, que levemos fé. Onde houver desespero, que levemos esperança. Onde houver trevas, que levemos luz. Onde houver tristeza, que levemos alegria. Senhor, faz de nós canais da tua graça, que as pessoas possam ver Jesus em nós através das nossas atitudes, palavras e ações. Dá-nos oportunidades de ser bênção na vida de alguém hoje. Pode ser um sorriso, uma palavra de encorajamento, um gesto de bondade, uma oração. Usa-nos de forma criativa para tocar vidas. Que não passemos por este dia sem fazer diferença no mundo ao nosso redor. Senhor, pedimos que nos enchas com o teu Espírito Santo de forma abundante. Derrama sobre nós rios de água viva, que possamos ser transbordantes da tua presença.
Ativa em nós os dons espirituais que nos concedeste. Dá-nos sabedoria, conhecimento, fé, dons de cura, operação de milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas, interpretação de línguas. Que esses dons sejam usados para a edificação do corpo de Cristo e não para a promoção pessoal. Senhor, queremos mais de Ti. Não queremos viver uma vida cristã medíocre, morna, apática. Queremos arder com paixão por Ti. Acende em nós o fogo do primeiro amor, que possamos buscar-Te com intensidade, adorar-Te com fervor, servir-Te com dedicação. Renova em nós a alegria da salvação. Pai, pedimos que nos prepares para os desafios que virão hoje. Tu conheces cada situação que enfrentaremos, nada te pega de surpresa. Dá-nos força para os momentos difíceis, sabedoria para as decisões complexas, paciência para as situações irritantes, amor para as pessoas complicadas. Senhor, que não sejamos pegos desprevenidos, que estejamos alertas e vigilantes. Quando vier a provação, que a nossa fé permaneça firme. Quando vier a tentação, que a nossa integridade não seja abalada. Quando vier a oposição, que a nossa confiança em Ti não seja diminuída. Ensina-nos que as provas produzem perseverança, e a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado produz esperança. Que possamos ver cada desafio como oportunidade de crescimento. Senhor, pedimos que abençoes o nosso tempo hoje, que possamos administrá-lo com sabedoria, priorizando o que é realmente importante. Livra-nos de desperdiçar horas preciosas em coisas fúteis. Dá-nos disciplina para cumprir as nossas responsabilidades, mas também equilíbrio para descansar. Que não sejamos escravos da agenda, nem preguiçosos nas obrigações. Senhor, multiplica o nosso tempo, assim como multiplicaste os pães e os peixes, que possamos fazer em poucas horas o que naturalmente levaria muito mais tempo. Dá-nos produtividade sobrenatural. Ajuda-nos a dizer não ao que não é prioritário, e sim ao que realmente importa. Que reservemos tempo de qualidade para Ti, para a família, para o trabalho, para o descanso. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Pai, pedimos que guardes as nossas palavras hoje. A língua é um pequeno membro, mas tem grande poder. Com ela bendizemos e com ela amaldiçoamos. Senhor, coloca uma guarda na nossa boca, vigia a porta dos nossos lábios. Que as nossas palavras sejam tempero e graça para quem ouve, que edifiquem e não destruam, que animem e não desanimem, que curem e não firam. Livra-nos de falar o que não devemos, de fofocar, de murmurar, de criticar, de mentir, de praguejar. Que a nossa comunicação seja sempre verdadeira, amorosa e necessária. Senhor, dá-nos também sabedoria para saber quando falar e quando calar. Há tempo de falar e tempo de silenciar. Que possamos discernir esses momentos. Que as palavras da nossa boca e o meditar do nosso coração sejam agradáveis na Tua presença. Senhor, pedimos que cures as feridas do passado que ainda sangram. Há memórias dolorosas, traumas não resolvidos, abusos sofridos, traições experimentadas, perdas não elaboradas. Tu és o Deus que sara os quebrantados de coração e liga as suas feridas. Toca nas áreas mais profundas da nossa alma, onde ninguém mais tem acesso. Derrama o bálsamo de Gileade sobre cada ferida. Restaura o que foi roubado, quebrado, destruído. Senhor, ajuda-nos a perdoar aqueles que nos feriram, não porque merecem, mas porque nós precisamos ser livres. O perdão não justifica o erro do outro, mas liberta o nosso coração da prisão do rancor. Dá-nos graça para soltar, para seguir em frente, para não viver reféns do passado. Que possamos olhar para trás e ver como Tu transformaste as nossas dores em propósito.
Pai, pedimos que nos dês um coração grato neste dia. Tantas vezes focamos no que falta e esquecemos de agradecer pelo que temos. Perdoa-nos pela ingratidão. Abre os nossos olhos para vermos as inúmeras bênçãos que nos cercam. Somos gratos por mais um dia de vida, pela saúde, pela família, pelo trabalho, pelo alimento, pela casa, pelas roupas, pelos amigos. Somos gratos pela salvação, pela graça, pelo perdão, pela esperança eterna. Somos gratos pelas provações que nos fortalecem, pelas lágrimas que nos ensinam a depender de Ti, pelos desertos que nos aproximam de Ti. Senhor, que a gratidão seja a nossa atitude constante, que em tudo demos graças, porque esta é a Tua vontade, que possamos ver cada dia como um presente e não como uma obrigação. Enche o nosso coração de contentamento. Senhor, pedimos que nos ajudes a viver em santidade hoje. Tu nos chamaste para sermos santos, porque Tu és santo. Queremos vidas que Te agradem, que honrem o Teu nome, que reflitam o Teu caráter. Ajuda-nos a fugir de toda a aparência do mal. Onde há áreas de pecado oculto, traz convicção e arrependimento. Não queremos viver uma vida dupla, santos na igreja e mundanos fora dela. Queremos integridade em todas as áreas. Senhor, dá-nos força para resistir às tentações que virão hoje. Quando a tentação bater a porta, que tenhamos sempre uma saída preparada por Ti. Que o nosso sim seja sim e o nosso não seja não. Que as pessoas possam confiar na nossa palavra, porque somos pessoas de caráter. Que a nossa vida seja um testemunho vivo do Teu poder transformador. Pai, pedimos que nos dês visão espiritual para enxergar além do natural. Abre os nossos olhos para vermos o que Tu estás fazendo nos bastidores. Tantas vezes julgamos pelas aparências e não pela realidade espiritual. Ajuda-nos a discernir os tempos e as estações. Que possamos perceber quando Tu estás preparando algo novo, quando uma porta está se fechando e outra se abrindo, quando uma etapa está terminando e outra começando. Senhor, não permitas que sejamos cegos espiritualmente. Dá-nos revelação da Tua palavra, compreensão dos Teus mistérios, entendimento dos Teus caminhos. Que possamos andar por fé e não por vista, confiando que Tu estás no controle mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. Que a nossa perspectiva seja sempre eterna e não apenas temporal. Senhor, pedimos que nos dês um coração compassivo como o Teu. Que possamos olhar para as pessoas com os Teus olhos, vendo além dos erros e enxergando o potencial. Quebra em nós todo espírito de julgamento, de crítica, de superioridade. Lembra-nos de que também somos salvos pela graça e não por méritos próprios. Dá-nos empatia para nos colocarmos no lugar do outro, para entendermos as suas lutas, para sermos pacientes com as suas fraquezas. Senhor, usa-nos para restaurar os caídos com espírito de mansidão, para encorajar os desanimados, para fortalecer os fracos, que não sejamos pedras de tropeço, mas sim pontes de restauração. Ajuda-nos a amar os difíceis de amar, a servir os ingratos, a abençoar os que nos amaldiçoam, que o Teu amor incondicional flua através de nós. Pai, pedimos que nos prepares para os encontros divinos que Tu ordenaste para hoje. Há pessoas que cruzarão o nosso caminho e isso não será coincidência, será providência divina. Dá-nos sensibilidade para reconhecer esses momentos. Pode ser alguém que precisa de uma palavra de ânimo, de um ombro amigo, de uma oração. Senhor, usa-nos como resposta às orações de alguém. Que estejamos atentos e disponíveis. Não permitas que estejamos tão ocupados que percamos as oportunidades que Tu colocas diante de nós. Dá-nos palavras certas no tempo certo. Que possamos ser instrumentos de cura, de esperança, de transformação na vida de alguém hoje. Que ao final do dia possamos olhar para trás e saber que fizemos diferença eterna na vida de alguém.
Senhor, pedimos que nos enchas de alegria sobrenatural hoje. Não a alegria que depende de circunstâncias favoráveis, mas a alegria que vem de Ti e que ninguém pode tirar. A alegria do Senhor é a nossa força. Mesmo em meio às dificuldades, que possamos ter paz. Mesmo em meio às lágrimas, que possamos ter esperança. Mesmo em meio às tempestades, que possamos ter confiança. Senhor, ensina-nos a nos alegrar sempre no Senhor. Que o nosso rosto reflita a alegria de quem conhece a Ti. Que a nossa atitude contagie outros com esperança. Livra-nos da murmuração, da reclamação constante, do pessimismo. Dá-nos uma perspectiva de gratidão. Que possamos encontrar motivos para louvar mesmo nas situações mais difíceis. Que o louvor seja a nossa arma de guerra. Pai, pedimos que nos dês coragem para enfrentar os nossos gigantes hoje. Há situações que nos parecem impossíveis, problemas que nos parecem maiores do que nós, desafios que nos intimidam. Mas lembramos que Tu és o Deus do impossível. O que é impossível aos homens é possível para Ti. Dá-nos a coragem de Davi, que enfrentou Golias, confiando em Ti. Dá-nos a fé de Josué, que marchou ao redor de Jericó crendo na Tua palavra. Dá-nos a ousadia de Pedro, que andou sobre as águas, fixando os olhos em Jesus. Senhor, não permitas que o medo nos paralise. Não permitas que as circunstâncias nos intimidem. Não permitas que as estatísticas nos desesperem. Tu és maior que qualquer gigante que enfrentamos. Contigo somos mais que vencedores. Senhor, pedimos que nos ensines a depender completamente de Ti. Tantas vezes tentamos resolver tudo sozinhos, confiando nas nossas próprias forças, na nossa inteligência, nos nossos recursos. Mas Tu nos chamas para uma dependência total. Sem Ti, nada podemos fazer. Quebra em nós toda a autossuficiência, toda a arrogância, todo o orgulho. Que reconheçamos a nossa fragilidade, a nossa limitação, a nossa necessidade de Ti. Senhor, é na fraqueza que o Teu poder se aperfeiçoa. Quando somos fracos, então somos fortes, porque é o Teu poder que opera em nós. Ensina-nos a buscar-Te em primeiro lugar, a consultar-Te antes de decidir, a esperar no Teu tempo antes de agir. Que a nossa oração não seja o último recurso, mas sim a primeira escolha. Que vivamos em constante comunhão contigo. Pai, pedimos que nos ajudes a perdoar como Tu nos perdoas. Há pessoas que nos magoaram profundamente e carregar esse peso de mágoa nos adoece. Senhor, dá-nos graça para perdoar. Não porque é fácil, mas porque Tu nos ordenas. Não porque esqueceremos, mas porque escolhemos soltar. O perdão não muda o passado, mas liberta o futuro. Ajuda-nos a não revivermos constantemente as ofensas, a não alimentarmos o rancor, a não buscarmos vingança. Tu disseste que a vingança te pertence e Tu retribuirás. Confiamos na Tua justiça. Senhor, cura também as feridas que causamos em outros. Dá-nos humildade para reconhecer os nossos erros, para pedir perdão, para fazer restituição quando necessário. Que possamos viver em paz com todos na medida do possível. Pai, pedimos que nos ajudes a manter o foco no que realmente importa. Neste mundo cheio de distrações, é fácil perder o foco do essencial. Lembra-nos de que a vida não consiste na abundância de bens que possuímos. O que realmente importa são os relacionamentos, o legado que deixamos, as vidas que tocamos, a eternidade. Ajuda-nos a investir no que tem valor eterno. Que não desperdicemos a nossa vida correndo atrás de coisas passageiras que não levaremos conosco. Senhor, dá-nos sabedoria para priorizar. Há tempo para trabalhar, mas também para estar com a família. Há tempo para produzir, mas também para descansar. Há tempo para conquistar, mas também para desfrutar. Ensina-nos a viver com equilíbrio, fazendo o que é certo no tempo certo. Senhor, pedimos que este dia seja marcado pela Tua glória.
Que em tudo o que fizermos, seja em palavra ou em ação, tudo seja feito para a tua glória. Que o nosso viver seja um ato de adoração contínua. Que as pessoas possam ver as nossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Não buscamos reconhecimento humano, mas sim agradar-te. Não queremos aplausos dos homens, mas sim ouvir de ti. Bem está, servo bom e fiel. Senhor, usa este dia para escrever mais um capítulo na história que tu estás escrevendo através das nossas vidas. Que seja um capítulo de fidelidade, de obediência, de amor, de serviço, que ao final possamos entregar este dia de volta a ti como uma oferta agradável. Recebe a nossa vida, Senhor, como sacrifício vivo, santo e agradável. Tudo é teu e para ti. Pai, pedimos agora que seles este dia com a tua proteção divina, que o sangue de Jesus nos cubra completamente. Que os teus anjos façam uma cerca ao nosso redor, guardando-nos em todos os nossos caminhos. Protege-nos de acidentes, de violência, de doenças, de perigos visíveis e invisíveis. Guarda a nossa entrada e a nossa saída desde agora e para sempre. Senhor, estende essa proteção sobre as nossas famílias. Guarda os nossos filhos na escola, os nossos cônjuges no trabalho, os nossos pais em casa, os nossos irmãos onde quer que estejam. Que nenhum mal nos alcance, que nenhuma praga chegue à nossa morada. Declaramos que habitamos no esconderijo do Altíssimo e à sombra do Onipotente descansamos. És o nosso refúgio e fortaleza, Deus nosso em quem confiamos. Debaixo das tuas asas nos refugiamos. Senhor, pedimos que prepares o terreno para as bênçãos que estão por vir. Sabemos que tu tens preparado coisas que olhos não viram, ouvidos não ouviram e nem subiu ao coração do homem. Coisas maravilhosas que reservaste para aqueles que te amam. Aumenta a nossa capacidade de receber, alarga o nosso território, expande as nossas tendas. Prepara-nos para as portas que vais abrir, para as oportunidades que vais enviar, para as bênçãos que vais derramar. Senhor, remove toda a mentalidade limitante, todo o teto de vidro que nós mesmos colocamos sobre as nossas vidas. Tu és o Deus do mais que abundante, do muito mais, do além. Que possamos esperar grandes coisas de ti e tentar grandes coisas para ti. Que a nossa fé seja ousada e as nossas expectativas elevadas. Pai, pedimos que nos uses para avançar o teu reino hoje. Há almas preciosas que precisam conhecer o teu amor. Há pessoas feridas que precisam experimentar a tua cura. Há vidas quebradas que precisam da tua restauração. Usa-nos como teus embaixadores, que possamos ser testemunhas eficazes do Evangelho. Dá-nos ousadia para falar de ti sem vergonha. Que as nossas vidas sejam cartas abertas que todos possam ler. Senhor, coloca no nosso caminho aqueles que estão prontos para receber a mensagem de salvação. Dá-nos as palavras certas, abre o coração deles para receber e confirma a tua palavra com sinais que a acompanham. Que hoje alguém seja salvo, liberto, curado, restaurado através do nosso testemunho. Usa-nos poderosamente para a tua glória. Senhor, pedimos que nos dês uma revelação mais profunda de quem tu és, que possamos conhecer-te não apenas intelectualmente, mas experiencialmente, que possamos ter encontros pessoais contigo que transformem a nossa vida. Revela-te como Jeová Jiré, o Deus que provê, como Jeová Rafa, o Deus que sara, como Jeová Nissi, o Senhor nossa bandeira, como Jeová Shalom, o Senhor nossa paz, como Jeová Rohi, o Senhor nosso pastor. Senhor, queremos conhecer-te em toda a tua multiforme sabedoria. Queremos experimentar todas as facetas do teu caráter. Que cada dia seja uma jornada de descoberta de quem tu és. Que nunca cheguemos ao ponto de achar que já sabemos tudo sobre ti. Tu és inesgotável, insondável, infinito. Há sempre mais para conhecer,
mais para experimentar, mais para descobrir. Pai, pedimos que nos dês uma paixão renovada pela Tua palavra. Que a Bíblia não seja apenas um livro nas nossas estantes, mas sim alimento diário para as nossas almas. Que tenhamos fome e sede da Tua palavra. Que meditemos nela dia e noite. Que ela seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Senhor, abre os nossos olhos para vermos as maravilhas da Tua lei. Dá-nos entendimento para compreendermos as verdades profundas. Grava a Tua palavra no nosso coração para que não pequemos contra Ti. Que ela seja espada do Espírito nas nossas mãos. Que possamos usar a palavra para lutar as batalhas espirituais, para ensinar outros, para edificar o corpo de Cristo, que sejamos praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Senhor, pedimos que nos ajudes a viver uma vida de adoração contínua, que a adoração não seja apenas algo que fazemos aos domingos na igreja, mas um estilo de vida. Que possamos adorar-Te no trabalho, em casa, no trânsito, em todo lugar. Que a nossa vida inteira seja um ato de adoração. Ensina-nos a adorar-Te não apenas com cânticos, mas com a forma como vivemos. Com integridade, com amor, com serviço, com obediência. Senhor, que possamos ser adoradores em espírito e em verdade. Que a nossa adoração seja genuína, vinda do coração, não apenas externa, mas interna. Que possamos entrar na Tua presença com ações de graças e nos Teus átrios com louvor. Que sejamos gratos e bendigamos o Teu nome. Tu és digno de toda a adoração, de toda a honra, de toda a glória. Pai, pedimos que nos dê sabedoria financeira sobrenatural. Ensina-nos a administrar bem os recursos que nos confias. Que possamos ser bons mordomos das bênçãos materiais. Livra-nos do amor ao dinheiro, que é raiz de todos os males. Ajuda-nos a manter o dinheiro no seu devido lugar, como ferramenta e não como ídolo. Senhor, multiplica o que temos para que possamos ser generosos. Dá-nos oportunidades de investir no reino, de abençoar outros, de fazer diferença. Onde há dívidas, envia estratégias criativas para quitá-las. Onde há falta, abre portas de provisão. Onde há desperdício, traz disciplina. Que possamos prosperar em todas as áreas, mas que o nosso coração permaneça sempre rendido a Ti. Que o dinheiro seja nosso servo e não nosso Senhor. Senhor, pedimos que nos ajudes a construir relacionamentos saudáveis e duradouros. Tu nos criaste para vivermos em comunidade. Não é bom que o homem esteja só. Dá-nos amigos verdadeiros que nos desafiem a crescer, que nos corrijam quando necessário, que celebrem as nossas vitórias e chorem nas nossas derrotas. Senhor, ajuda-nos também a sermos bons amigos, que sejamos leais, confiáveis, presentes, que possamos chorar com os que choram e alegrar-nos com os que se alegram. Fortalece os nossos laços familiares, restaura relacionamentos quebrados, traz cura onde há mágoas. Senhor, guarda-nos de relacionamentos tóxicos que nos afastam de Ti. Dá-nos discernimento para saber com quem devemos caminhar e de quem devemos nos afastar. Cerca-nos de pessoas que nos aproximam de Ti. Pai, pedimos que nos deis uma visão clara do propósito para o qual nos criaste. Todos fomos criados com um propósito específico. Não estamos aqui por acaso. Tu tens um plano perfeito para cada vida. Revela-nos esse plano. Mostra-nos qual é o nosso chamado, qual é a nossa missão, qual é a nossa contribuição única para este mundo. Senhor, não permitas que desperdicemos a nossa vida fazendo coisas que não importam. Que possamos investir o nosso tempo, talentos e recursos naquilo que tem valor eterno. Abre portas para que possamos cumprir o propósito. Remove os obstáculos que nos impedem de avançar. Conecta-nos com as pessoas certas que podem nos ajudar a realizar o sonho que Tu colocaste no nosso coração. Que ao final da vida possamos dizer como Paulo:
Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Senhor, pedimos que nos enchas de esperança hoje. Há pessoas aqui que estão desanimadas, que perderam a esperança, que não veem mais sentido em continuar. Pai, renova a esperança no coração delas. Lembra-as de que Tu és o Deus das segundas chances, das novas oportunidades, dos recomeços. Que possam entender que enquanto há vida, há esperança. Que os fracassos do passado não determinam o futuro, que os erros cometidos podem ser transformados em aprendizado. Senhor, planta no coração de cada um a semente da esperança, que possam acreditar que dias melhores virão, que possam confiar que Tu estás trabalhando todas as coisas para o bem daqueles que Te amam. Que a esperança seja a âncora da alma, firme e segura. Que possamos esperar contra a esperança, crendo no impossível. Pai, pedimos que nos dês resistência espiritual para os dias difíceis que virão. Sabemos que no mundo teremos aflições, mas Tu nos exortas a termos bom ânimo, porque venceste o mundo. Prepara-nos para as batalhas, fortalece-nos para as provações. Dá-nos perseverança para não desistirmos no meio do caminho. Senhor, quando vier o cansaço, renova as nossas forças como as da águia. Quando vier o desânimo, lembra-nos das vitórias passadas. Quando vier a tentação de desistir, sussurra ao nosso ouvido que vale a pena continuar. Que possamos ser como árvores plantadas junto a ribeiros de águas que dão fruto no seu tempo e cuja folhagem não murcha. Que as circunstâncias adversas não nos façam secar espiritualmente. Que permaneçamos verdes e viçosos, mesmo em tempos de seca. Senhor, pedimos que nos uses para trazer cura emocional a pessoas feridas. Há tantos ao nosso redor carregando dores invisíveis. Dores da infância, traumas não resolvidos, rejeições, abandonos, abusos. Senhor, usa-nos como instrumentos de cura. Dá-nos sensibilidade para perceber quando alguém está sofrendo mesmo que não demonstre. Dá-nos as palavras certas que podem trazer consolo. Dá-nos a capacidade de ouvir sem julgar, de acolher sem condenar, de amar sem condições. Senhor, que possamos ser como Tu foste. Alguém que se aproxima dos quebrantados, que toca os intocáveis, que ama os não amados. Usa-nos para restaurar vidas, para reconstruir sonhos, para resgatar propósitos, que possamos deixar as pessoas melhores do que as encontramos. Pai, pedimos que nos deis uma mente renovada. A Bíblia diz para não nos conformarmos com este mundo, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente. Senhor, transforma a nossa forma de pensar. Onde há pensamentos negativos, planta pensamentos de fé. Onde há mentalidade de escassez, planta mentalidade de abundância. Onde há crenças limitantes, planta verdades libertadoras. Senhor, ajuda-nos a pensar como Tu pensas, a ver como Tu vês, a agir como Tu ages. Que a nossa mente seja controlada pelo Espírito e não pela carne. Que possamos ter a mente de Cristo. Livra-nos de fortalezas mentais, de vícios de pensamento, de padrões destrutivos. Renova a nossa mente diariamente através da Tua palavra. Que possamos ser transformados de glória em glória. Senhor, pedimos que nos deis um coração quebrantado e contrito. A Bíblia diz que os sacrifícios que Te agradam são o espírito quebrantado. O coração quebrantado e contrito Tu não desprezas. Senhor, quebra todo orgulho, toda arrogância, toda dureza de coração. Dá-nos um coração maleável, moldável, sensível ao Teu toque. Que possamos ser como barro nas mãos do oleiro, deixando que nos moldes conforme a Tua vontade. Senhor, não permitas que o nosso coração se endureça. Mantém-no tenro, sensível, compassivo. Que possamos chorar pelo que Te faz chorar e alegrar-nos com o que Te alegra. Que o nosso coração bata em sintonia com o Teu. Que possamos amar o que Tu amas e odiar o que Tu odeias. Que sejamos pessoas segundo o Teu coração. Pai,
pedimos que nos dês autoridade espiritual para enfrentar as forças das trevas. Tu nos deste autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Ensina-nos a exercer essa autoridade com sabedoria. Que possamos discernir as estratégias do inimigo e frustrar os seus planos. Que possamos libertar cativos, curar enfermos, expulsar demônios, ressuscitar mortos em nome de Jesus. Senhor, não queremos ser cristãos medrosos, recuados, derrotados. Queremos ser guerreiros valentes, ousados, vitoriosos. Dá-nos a ousadia de Pedro e João, que disseram: não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Que possamos andar em poder sobrenatural, fazendo as obras que Jesus fez e até maiores, porque Ele foi para o Pai. Manifesta o Teu poder através de nós. Senhor, pedimos que nos deis um espírito de excelência em tudo o que fazemos. Tu mereces o nosso melhor, não as sobras. Ajuda-nos a fazer tudo com excelência, não por perfeccionismo neurótico, mas por amor a Ti. Que o nosso trabalho seja tão bom que as pessoas glorifiquem ao Pai que está nos céus. Que a nossa integridade seja inabalável. Que a nossa palavra seja confiável. Que o nosso caráter seja irrepreensível. Senhor, não permitas que sejamos medíocres, preguiçosos, relapsos. Que possamos ser como Daniel, que tinha um espírito excelente, que nos destaquemos, não para recebermos glória, mas para que Tu sejas glorificado. Que possamos ser sal da terra e luz do mundo. Que o nosso testemunho seja poderoso, porque a nossa vida é coerente com o que pregamos. Pai, pedimos que nos deis um coração missionário. Ajuda-nos a olhar para o mundo com os Teus olhos. Há bilhões de pessoas que ainda não ouviram o Evangelho. Há nações inteiras sem acesso à Tua palavra. Há povos não alcançados que nunca ouviram o nome de Jesus. Senhor, usa-nos para alcançá-los. Se não podemos ir fisicamente, que possamos ir através das nossas orações e ofertas. Que possamos investir no reino, apoiando missionários, sustentando projetos evangelísticos, participando da grande comissão. Senhor, coloca no nosso coração o que está no Teu. Que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Que possamos ter urgência em pregar o Evangelho, porque o tempo é curto e a volta de Jesus se aproxima. Usa-nos para trazer muitos filhos à glória. Senhor, pedimos que nos prepares para a Tua volta. Sabemos que virás como ladrão de noite, numa hora em que não esperamos. Ajuda-nos a viver em constante vigilância e prontidão. Que possamos ser encontrados fazendo a Tua vontade quando voltares. Que as nossas lâmpadas estejam cheias de azeite, que estejamos vestidos e com as candeias acesas, que sejamos servos fiéis e prudentes. Senhor, purifica-nos de todo pecado, santifica-nos completamente, que possamos ser apresentados irrepreensíveis diante do Teu trono. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ansiamos pelo dia em que te veremos face a face, quando não haverá mais dor, nem lágrimas, nem morte. Quando habitaremos contigo para sempre. Venha em breve, Senhor Jesus. Amém. Pai amado, encerramos esta oração com o coração transbordante de gratidão. Obrigado por este momento de intimidade contigo. Obrigado por nos ouvires sempre. Obrigado porque nunca nos abandonas nem nos desampara. Obrigado pela certeza de que estás conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Senhor, que este dia seja diferente de todos os outros, porque começamos colocando-te em primeiro lugar. Que possamos experimentar a Tua direção em cada passo, que possamos sentir a Tua presença em cada momento, que possamos ver a Tua mão operando em cada situação. Vai conosco, Senhor, guarda-nos, protege-nos, abençoa-nos. Que ao final deste dia possamos voltar à Tua presença com um coração grato, celebrando tudo o que fizeste por nós.
Tudo pedimos, declaramos e entregamos nas tuas mãos poderosas, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Pai Celestial, o nosso coração se enche de profunda gratidão por este tempo sagrado de oração. Obrigado porque sempre nos ouves quando clamamos a Ti. Obrigado pela Tua presença constante que nunca nos abandona, mesmo nos momentos mais difíceis. Obrigado porque podemos confiar plenamente em Ti, sabendo que tens o melhor para as nossas vidas. Que cada pessoa que participou desta oração possa levantar-se agora cheia de esperança, fortalecida na fé, renovada no Espírito. Que este dia seja vivido sob a Tua direção, com a certeza de que quando colocamos Deus em primeiro lugar, tudo o mais encontra o seu devido lugar. Que possamos caminhar em vitória, em paz e em alegria, conscientes de que estamos sob a Tua graça. Que cada manhã seja um novo começo guiado por esta mesma disposição de buscar-te antes de tudo. Em nome de Jesus, oramos e cremos. Amém. Querido irmão, querida irmã, se esta oração tocou o teu coração, eu te convido a compartilhá-la com alguém que precisa receber uma palavra de alento e direção de Deus. Pode ser um familiar, um amigo, um colega, alguém que está precisando ser lembrado de que Deus tem um plano maravilhoso para a vida dele. Escreve Amém aqui nos comentários como um selo de concordância com tudo o que pedimos ao Senhor. E se ainda não és inscrito no canal, inscreve-te agora para receberes diariamente mensagens que edificarão a tua fé e fortalecerão o teu caminhar com Deus. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe poderosamente, que Ele guarde a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Que a graça, a misericórdia e a paz do nosso Deus estejam contigo neste dia e todos os dias da tua vida. Vai em paz, vai em vitória, vai na certeza de que Deus está contigo. Amém.